Augusto Boal dizia que no teatro tudo é verdade, até a mentira. Talvez por isso certos artistas nunca abandonam os palcos. Eles estão sempre em busca dessas mentiras que revelam as grandes verdades. O nosso convidado de hoje transita por vários meios de expressão, mas sempre volta para o ponto de onde partiu, teatro. Ele é Ulisses Cruz. Seja bem-vindo ao Persona, Ulisses. É um prazer te receber, Ulisses. Prazer é todo meu. Eu sou um fã do programa, então eu acho que eu não tenho muita coisa para acrescentar nesse programa que já apresentou pessoas maravilhosas, mas eu estou aqui, vou tentar não ser chato, vou tentar contar, inclusive, aquilo que eu nunca contei, nunca falei. Então, Ótimo. Isso daí pode melhorar. Olha só. Então, vamos começar contando um pouco sobre os seus primeiros contatos com o teatro, as peças que você assistiu? Sim, eu tinha uma professora, né, na escola, como todos nós começamos, uma mulher que amava o teatro, e eu passava no teatro da escola e via aquele lugar que tinha um palco, porque a minha escola tinha um teatro com um palco, com uma plateia, e que, às vezes, em alguns anos, foi caminho para eu chegar na minha sala de aula. E, de vez em quando, eu forçava a porta, eu abria a porta, enfiava a cabeça lá e via que tinha um palco lá. Um dia eu resolvi que eu queria fazer uma peça lá, do nada. Eu nunca nem tinha ido no teatro, né? Eu falei, eu quero fazer uma peça aqui. E aí o diretor falou, não, vamos trazer uma professora, já que você gosta de teatro. O diretor da escola. E trouxeram essa mulher, chamou-se, porque infelizmente faleceu, chamada Leda Silvia, é uma apaixonada do teatro, uma autodidata, e ela começou a dar aula de teatro, evidentemente não só para mim, eu fui estupim, aí alguns outros apareceram, e ali foram anos de encheção de saco para o pai e para a mãe. Vai ver minha peça, a minha peça é amanhã. Agora, Ulisses, você fez parte do movimento de teatro amador de São Paulo, que era muito forte naquele tempo. Dá um panorama para a gente, como é que era esse momento? Isso é espetacular você lembrar disso, porque realmente era onde a gente conseguia crescer. Eu sou fruto disso, porque desse teatro, que a gente chamou de Teatro Escola Diadema, a gente, na verdade, fez um grupo forte e começou a concorrer nos festivais, que chamavam festivais num circuito alternativo. Era a Confederação de Teatro Amador do Estado de São Paulo, que promovia confederação não, ela era nacional e tinha a federação do estado, é isso aí. Primeiro tinha a federação, você ganhava na federação. Aí você ia representar o seu estado naquele grande momento de encontro de teatro, que era a confederação que promovia. Eu fui figurinha carimbada desse lugar, aí eu fiz, quando já estava na faculdade, esse período todo é tudo junto ao mesmo tempo. Ali eu fiz esse grupo na faculdade e ali eu levei essas peças primeiras que eu dirigi lá. E aí tem uma história maravilhosa, Tílio, que ninguém conhece. Essa história é maravilhosa. Então teve um festival, eles resolveram que não ia ter prêmio individual. Só tinha um prêmio, Festival Nacional de Teatro em Ponta Grossa. Nacional. Aí, então, que não ia ter prêmio mais individual, iam ter 3 primeiros espetáculos. 1, o 2 e o 3, sem ordem de classificação. Bom, e aí, então, aconteceu a premiação e eu não ganhei. E eu era tido ali naquela barbada. Era a barbada que a senhora dos afogados do Nelson Rodrigues ia levar pelo menos os principais prêmios. Não ganhei nenhum. Nada, não teve. Nós não fomos um dos 3. E aí a presidente do júri era a Madame Henriette Morinot.
A Morrinot tinha dado umas aulas para nós naquela semana em que o festival acontecia, todo mundo ficava hospedado ou ali na universidade, algumas chatas ficavam no hotel, e a Madame Morrinot levantou-se, foi no microfone e disse: olha, nós queremos esses espetáculos maravilhosos e tudo mais, mas nós queríamos dar um prêmio especial para uma pessoa que a gente reconhece aqui que é uma pessoa de teatro. Talvez ele próprio não saiba que ele será uma pessoa de teatro no futuro. Então, nós queremos dar uma menção honrosa especial para ele. E aí era eu, gente. E aí era eu. Que coisa. E aí eu levantei, muito tímido, porque naquela coisa, e ela virou para mim e falou de novo: você sabe que você vai dedicar a sua vida toda ao teatro? E eu falei: não, porque ali, naquele momento, ninguém era profissional. Nós tínhamos, em vez de a gente ficar jogando bola no campinho, a gente reunia aquelas pessoas mais tortas do grupo, aqueles de cabeça mais doentias, e fazíamos as coisas com eles. Era isso só. E aí, no dia seguinte, ela me chamou para tomar o café da manhã com ela, e ela me deu um envelope. E ela falou: olha, aqui está o meu cachê do meu trabalho aqui, e você vai me fazer um favor, você vai comprar tudo em livros de teatro. Mano. Olha só, que Você coisa tem livros linda. de teatro? Falou para mim. Eu disse: acho que tenho, 2 ou 3. Você vai comprar tudo o que você puder com esse dinheiro. E, inclusive, compra alguns importados que você não vai ler agora, mas você vai ler depois. E foi assim, cara, que eu comprei, comecei minha biblioteca de teatro, comecei a olhar para aquilo tudo, até que um dia eu vi o Macunaíma do Antunes Filho. Logo na primeira temporada do Macunaíma, eu fiquei tão fascinado que eu saí com febre. Febre, literalmente tinha febre, de tanta tensão. E na rua eu falei: eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Porque até então eu trabalhava na Secretaria de Cultura, eu dava aula, eu fui um cara que... Eu fiz o casamento da minha irmã, depois comecei a fazer casamento de todo mundo. Então eu sou aquele cara que dirigiu o casamento. Ulisses, e suas primeiras montagens lá dos anos 80 na Fundação de Artes de São Caetano do Sul? Uma delas foi o Coronel dos Coronéis, né? Como é que você chegou lá na Fundação? E queria que você falasse um pouco dessas montagens. Então, olha, o círculo vai se fechando direitinho. Estava em Diadema, mudou o prefeito, entrou um povo todo de direita radical. Esse, claro, outro prefeito era esquerda, não era esquerda nada. Ele era um milionário, mas ele era um homem bom vivant, que sabia que a cultura era importante, ele queria fazer uma cidade do mundo, morava numa casa linda lá. E aí saiu aquele cara, foi um escândalo em São Paulo, teve reuniões, assembleias, estão fechando o Teatro Escola Diadema, porque a direita tinha entrado no poder, né? Acabaram com tudo, acabaram com o teatro, e aí uma pessoa, que é o Milton Andrade, que era o diretor da Fundação das Artes de Caetano, me conhecia do Teatro Escola, porque eu fiquei famoso naquele momento ali, fazendo aquelas coisas. Eu fazia gente, eu pegava as peças boas aqui de São Paulo, eu convencia eles a fazer no Teatro Escola Diadema. E eles iam fazer, e as pessoas se encantavam com aquilo. Levava peças que eu via no Festival de Teatro Amador, se apresentavam lá, era o top da região, e nós fazíamos de quinta a domingo, era muito legal. Às vezes 2 por dia. E aí esse cara me conheceu e falou: vem trabalhar comigo na Fundação das Artes. Eu quero reabrir a escola de teatro. Tinha uma escola de teatro na Fundação das Artes que tinha sido criada pelo Eugênio Kuznet. E que ele saiu de lá, faleceu, fechou a escola. E eu, então, fui para a Fundação das Artes para reabrir a escola de teatro da Fundação das Artes, que foi o que eu fiz. Uma das primeiras peças que eu dirigi lá foi o Coronel dos Coronéis. E aí, gente, fora de brincadeira, eu arrasei nessa peça, sabe? E aí o Raul Cortez foi ver, lá no Raico Porta de São Caetano. E o Raul Cortez ficou louco com aquilo.
e disse, nossa, o pessoal de São Caetano vai acabar comigo, né? Não é mais... Mas naquela época era, gente. Naquela época era muito longe. Aí o Raul falou, vocês têm que ir para São Paulo, isso aqui não pode morrer aqui. E ele arrumou para a gente umas 2 semanas no Teatro de Arena. Ali, hoje é Eugênio Kuznet, naquele teatrinho. Nós chegamos, não tinha ninguém. Nós fizemos as primeiras, sei lá, 8 sessões com 5, 8. Os amigos já não aguentavam mais ver, porque já tinha torcido lá para São Caetano, né? Aí os 8, 7 e tal. Quem cai na plateia? Sábato Magaldi. De novo. O Sábato assistiu. E aí, tanto eu quanto Cássia decoramos o título da crítica dele. Até hoje nós repetimos o título da crítica. A gente acordou um dia de manhã e a minha mãe me deu o jornal e disse, eu acordava tarde pra caramba. Era assim, um espetáculo que recoloca o teatro em seu melhor caminho. Uau! Esse era o título gigante no meio da página do Jornal da Tarde. Bom, aí foi um boom ali naquele lugar, aí lotou tudo, a gente fez um montão, e aí a gente precisava ir para algum lugar, porque não podia ficar ali já tinha uma programação toda certa, agendada, acertada, que foi um buraco que alguém cavou, eu não me lembro quem ajudou o Raul a conseguir isso. Aí que veio a história, eu falei, vamos montar um circo no topo da Praça Roosevelt, porque eu gostava de ir lá, daquele lugar. Eu gostava daquele tipo de praça. Essa coisa de muita árvore, eu não sei lidar muito bem, mas um concretão, umas rampas, sabe, uns muros, eu gosto. Então, eu ia muito lá, e ali tinha um lugar, e aí a gente conseguiu convencer, a prefeitura ajudou, a Secretaria de Cultura ajudou, na verdade, todo mundo ajudou, eu achei um circo, e fizemos, e você viu lá. Agora, vamos ver quem que falou sobre esse trabalho aí do Coronel dos Coronéis? Falou sobre você, vamos ver? Bom, fui convidada para dar um depoimento aqui sobre o Coronel dos Coronéis, Delmiro Gouveia, direção Ulisses Cruz. A gente fez isso lá no final dos anos 70, eu já tinha feito uma outra peça com Ulisses ali, nós, uma companhia amadora, mas de gigante qualidade já, isso por conta do Ulisses, evidente. Mas quando nós fizemos o Coronel dos Coronéis, que é um circo-teatro, eu me lembro que o Ulisses nos fez, essa companhia amadora, procurar circo-teatro em São Paulo, porque existia ainda, não é, essa cultura do circo-teatro. E a história do Delmiro Gouveia é exatamente isso, é uma companhia circense que chega na cidade de Delmiro Gouveia e uma família local vai contar a história de Delmiro Gouveia e ela vai ser representada dentro do circo. Bom, a peça foi tão incrível, quando nós fomos para São Paulo, nós estreamos em São Caetano do Sul na Fundação das Artes, que já era ali uma fundação com cara de centro cultural maravilhosa, a melhor escola de arte da América Latina, era considerada na época. Tem que dar essas informações. Onde é que Ulisses passeava? Cássia é tua parceira eterna, né? A Cássia é minha irmã, né, cara? Porque eu trabalhava lá na Fundação das Artes, naquela escola de teatro. Um dia chegou uma mulher verde, linda, mas verde, porque ela já fazia macrobiótica naquela época. Verde, assim. Linda, mas era linda, com uma sandalinha havaiana no pé. Entrou e conversou comigo. Bom, em 2 segundos ela já estava fazendo teatro no grupo da gente. Segundos, você reconhece, né? E ela disse que um dia ela pediu um sanduíche de mortadela para mim, eu não paguei, na padaria da esquina. Que eu falei, não, você pede esse sanduíche toda hora, eu não vou pagar o sanduíche para você. Ela disse que eu tive coragem de não pagar o sanduíche de mortadela para ela. Ela fala até hoje. Eu acho que é mentira. Eu acho que ela exagera. Mas ela é minha parceirona, a Cássia é uma atriz, quando é o sonho de qualquer diretor, né, gente? Ter a Cássia Kiss.
atuando, porque você não faz nada, você só se embevecido com o que ela está fazendo, e de vez em quando você fala assim, não, vem para cá, porque agora vai entrar um cenário aqui, e aí você vem para o lado de cá, fica aqui. Ulisses, aí você vai trabalhar com o Antunes Filho, lá do CPT, Macunaíma, né? Isso. Macunaíma. Isso. Você acha Macunaíma. que o Antunes, ele já tinha o espetáculo montado na cabeça, ou aquilo foi surgindo, aquela maravilha toda, foi surgindo no decorrer do processo? Então, quando eu cheguei, eu sou o assistente fundador do Centro de Pesquisa de Teatro do SESC. Porque o Antunes já tinha feito o Macunaíma dele, aquele original, o primeirão, que viajou o mundo, sendo exibido nos grandes festivais de teatro no mundo, que infelizmente não temos mais nenhum. Temos um aqui que o Tó faz, né? Que é bacana, tal, mas nós tínhamos muitos outros, e ele faz esse circuito internacional com esse Macunaíma, e é por causa desse Macunaíma, da excelência do trabalho, de como a pesquisa toda que ele queria fazer com o ator, então o SESC oferece para ele a ideia de se criar um centro de pesquisa de atuação. E nesse momento ele lê a crítica do Sábato Magaldi, um teatro que recoloca o espetáculo, ele vai lá ver. E ele adora. E me chama. E diz, olha, eu queria convidar você não para ser meu assistente, porque você já é um diretor. Você não é assistente. Eu não quero que você seja assistente meu. Mas eu quero que você seja o assistente do Centro de Pesquisa de Teatro. Você vai me ajudar a gerir aquilo tudo lá. E lá eu fiquei 3 ou 4 anos, né? Lá eu fiz no final, eu fiz Os Velhos Marinheiros, que foi uma peça... Um dia ele chegou para mim e falou, está na hora de você fazer a sua peça. E aí botou todos os candidatos numa arquibancada, assim, que ele ia então ele ia começar a fazer uma peça e eu ia começar a fazer outra. Tinham tido os testes para os atores queriam participar daquele momento, né? Daqueles meses e, quem sabe, anos ficando ali e tudo mais. Aí ele chamou todo mundo, me botou na frente e falou assim, olha, esse moço que está aqui é assistente do Centro de Pesquisa, aquele jeito dele, né? Parecia que em seguida aquela mão ia ir na sua cara. Pá! Entendeu? E ele falando e disse, ele é um talento e ele vai fazer a peça dele. Então, eu gostaria de que vocês fizessem aí, pensassem bem, vocês poderiam fazer a peça dele. Quem gostaria de ir fazer a peça dele? Ninguém. Ninguém. Ulisses. Ninguém queria fazer a minha peça. Não existia peça ainda, mas era fazer o trabalho comigo. Mas eu dava para entender, né, gente? As pessoas tinham ido lá para participar de uma história com ele, não uma história com o assistente dele, né? Ulisses, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, voltamos já, tá bom? Até já, gente. Pronto, estamos de volta para continuar nossa conversa com o diretor teatral Ulisses Cruz. Você estava lá trabalhando com Antunes e decide fundar, então, o grupo Boi Voador. Mas antes da gente continuar nessa linha, nós temos uma matéria aí sobre o Boi Voador. O grupo Boi Voador surgiu em 1985, criado por Ulisses Cruz, que na época era assistente do diretor Antunes Filho, dentro do CPT, o Centro de Pesquisa Teatral do SESC. Pesquisando e colocando em prática o conceito de teatro imagético, o coletivo revolucionou as artes cênicas paulistanas. Seu primeiro espetáculo, Velhos Marinheiros, baseado na obra de Jorge Amado, causou grande impacto e o sucesso levou o grupo a formar novos núcleos de produção independentes do CPT. Logo produziriam outros grandes espetáculos que projetaram o Boi Voador nacional e internacionalmente. Com o tempo, o grupo acabou se desdobrando com novos espetáculos dirigidos por outros encenadores.
O Boi Voador incentivou talentos e explorou potencialidades que tornaram a década de 80 um dos períodos mais pródigos do teatro brasileiro. Gente, olha, isso para mim é uma riqueza tão absurda, porque eu nunca mais vi essas imagens, eu não sabia que essas imagens existiam. Isso é do arquivo da TV Cultura, né? A gente pode vender para você, se você estiver interessado. É do arquivo aqui da TV Eu Cultura. posso trocar por garrafas de Jack Daniels, Pode porque ser. tem várias Tudo aqui, bem. mas dinheiro não tem atualmente, nada, nenhum. Essas Que imagens... lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Amei ver os meus amigos. Nossa, ali, gente, numa das primeiras cenas, tem uma atriz, ela é a Helena, do filme da Petra. A Petra fez o Helena sim. por causa daquela cena ali, não aparece no filme da Petra, e eu acho que ela não conseguiu essa cena, porque é a irmã dela, a Helena, Sim. o motivo do filme. É. E essas Incrível, imagens são do amei. nosso arquivo aqui da TV Cultura, Olha, ricas, né? Maravilha, a Helena Katz me chamou da Pina Bausch do Brasil, entendeu? Então, eu por causa das coisas que eu fiz com o Boi Voador, aquele grupo lá. E, Ulisses, a sua primeira adaptação da literatura para os palcos foi com o espetáculo Os Velhos Marinheiros, né? Inspirado em Jorge Amado. A adaptação de uma obra literária dá mais liberdade criativa do que um texto de dramaturgia? Esse era o nosso foco de conversa com Antunes. Aquelas tardes que nós passávamos, ele atrás da mesinha, tomando o seu guaraná, esse era um dos assuntos, né? O quanto a literatura realmente nos ajudava a criar algo inédito, a criar alguma coisa que ainda não tinha sido feito, uma nova forma de narração, um novo jeito de interpretar, uma nova maneira de lidar com a linguagem do palco. Ele achava que a liberdade ali era maior. E ele, então, propôs que eu fizesse... Ele disse para mim, acho que você tem que fazer uma coisa bem popular, um escritor da literatura que todo mundo ama, porque você é uma pessoa animada. E então a gente escolheu Os Velhos Marinheiros, ensaiamos durante um ano. Aí um dia o Sesc falou para mim, cadê os direitos da peça para a gente poder... Nós estamos investindo, nós vamos investir uma grana nesse... Cadê os direitos? Bom, não tinha os direitos. Aí eu liguei para o Jorge Amado, consegui falar com o Jorge, eu liguei para o Jorge Amado e ele veio no telefone e disse assim, pode fazer, não está com ninguém, meu filho, aquela conversa, venha cá na Bahia para a gente conversar um pouco sobre o livro. Você sabe que essa gente toda existiu? Eu falei, como existiu? Ele falou, todo mundo é meu amigo que está nesse livro, venha cá conversar comigo, você fica aqui na minha casa. E aí, ok, eu chego lá no Sesc e falo assim, mas gente, eu não posso relatar essa conversa contigo, chamado no Sesc, com aquele executivo, vem aqui, pode ficar, pode fazer, não dá. E aí, bom, dito e feito, quando foi descoberto, os direitos estavam vendidos para o Anthony Quinn, Os Velhos Marinheiros. Ele queria fazer o Vasco Moscoso do Aragão, o Anthony Quinn. E aí foi um rolo, porque como é que chega no Anthony Quinn? Né? Bom, mas era um ano de trabalho. A gente não chegou no Anthony Quinn, mas chegamos num homem conhecido de maestro, inclusive, Dmitri Tionkin. Falamos com ele, naquela época eram cartas, né, gente? Fax. Fax e cartas para lá e para cá. E ele autorizou, e aí nós pudemos fazer. O Jorge Amado assistiu, ficou encantado, chorou, mas chorou que nem um bezerro desmamado, chorou, e falou, quero que você se apresente em Portugal. Nos levou para Portugal, fizemos uma temporada maravilhosa no Maria II, com uma estreia com o Mário Soares na plateia. Ele levou o Mário Soares para assistir aquela pompa toda dos portugueses, nunca tínhamos sido vistos nem pelo prefeito, né?
de São Paulo, é lá de Mário Soares, todo mundo lá. E a gente tem agora mais um depoimento, mas agora de alguém que esteve com você no Boi Voador. Ao longo da minha vida, Ulisses esteve presente na sua maior parte. A gente se conheceu em 75, 76, nos festivais de teatro amador, com os nossos grupos de teatro, eu de Rio Preto e ele de São Bernardo, desta região aqui. De lá para cá, a gente se cruzou muito no decorrer de nossas vidas. Eu acabei integrando o Boi Voador, do qual ele era diretor. Aliás, a gente formou o grupo Boi Voador, ele era diretor do CPT, e a gente montou os Velhos Marinheiros, e daí a gente resolveu criar o grupo Boi Voador. Ficamos um bom tempo, montamos vários espetáculos, e a gente teve um relacionamento muito grande no meio disso tudo. Eu assessorei como carnavalesco, continuei depois como carnavalesco, e até hoje as nossas vidas se cruzam, e a gente, na realidade, podemos dizer que a gente é uma famíliazinha. Tudo que hoje eu sei e faço, conceitualmente, muita coisa, aprendi com Ulisses ou desenvolvi com Ulisses no processo Boi Voador, no processo do dia a dia, nos questionamentos, nas suas inquietações, com as nossas inquietações, com as nossas perguntas, enfim. E é um grande amigo, uma pessoa que, se eu precisar, eu sei que está aí, e é uma pessoa que eu admiro muito. E aqui eu mando um grande beijo e toda a minha admiração por ele. Ok? Abraço a todos. Grande Rossi. Demais, né? O Rossi é um dos últimos, né? De um que detém nas mãos uma habilidade e uma artesania que sabe fazer tudo no teatro. Tudo que você possa imaginar. Então, se você contrata o Rossi numa peça de teatro, ele vai resolver desde o problema do ratinho, que tem um sistema interno de carretel e que não está chegando até onde tem que chegar no cenário, até 5 cortinas kabuki caindo uma atrás da outra em questões de 3 em 3 segundos. Ele sabe fazer tudo. E é uma delícia de trabalhar, é um artista, né? É um artista do teatro brasileiro. E eu fico preocupadíssimo. Quem é que vai seguir os passos deste homem e com esse conhecimento? Nós somos muito pobres para perder esse conhecimento todo. E é incrível, ele é incrível, incrível. Eu é que tenho o maior respeito por ele. Ulisses, a premiadíssima coreógrafa Débora Colker apregou aos 4 ventos que você é o criador, foi o criador do conceito de direção de movimento. Fala um pouco, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu esse conceito na tua cabeça? Isso é uma coisa maravilhosa, que bom que a Débora falou isso para eu poder falar isso. Ela fala toda hora. Eu fiz um Macbeth com o Fagundes, a Vera Fischer, o Paulo Goulart, o Estênio Garcia. Era um escândalo na cidade, todo mundo queria ver aquela peça, era maravilhoso e tal. E a cultura inglesa chegou para mim e disse... Alguém da cultura inglesa chegou para mim naquela época, meu Deus, vou esquecer o nome da pessoa agora, jamais imaginei que eu ia falar isso. Naquela época chegou para mim essa pessoa da cultura inglesa e disse assim para mim, o que você quer para você continuar estudando Shakespeare, porque é muito lindo o que você fez. Eu falei, eu quero ver a Royal Shakespeare Company ensaiar. Muito bem, nós vamos conseguir. E conseguiram. E aí, então, eu fui lá fazer uma reunião e eu não sabia falar inglês. Eu não sou da geração que ia para a escola de inglês. Minha mãe me mandava para a cultura inglesa, mas eu não queria. Eu fui fazer francês. Tá bom para vocês? E aí, eu não sabia inglês. Aí eles disseram, ok, nós vamos te dar, então, um curso de inglês. Você vai fazer um curso de inglês, um estágio de inglês de 6 meses, só que você vai fazer na cidade de Shakespeare, em Stratford-on-Avon.
Uau! E me mandaram fazer um curso de inglês numa escolinha que era o Charme, em Stratford-on-Avon. E eu fiquei hospedado na casa da diretora de movimento da Royal Shakespeare Company, que tinha um quarto de hóspedes, me hospedou lá. Então eu ia no ensaio da Royal Shakespeare Company, eu ficava sentado na plateia vendo aqueles homens ensaiarem, escondido, e eu não acreditava que isso estava acontecendo comigo. E aí eu voltei para o Brasil, a Maria Padilha e o Antônio de Bonis queriam fazer La Ronde, e eu disse, eu acho que essa peça é uma peça para a gente fazer meio teatro-dança, La Ronde, tem que ter muita música, tem que ter muito movimento, mas eu não sei fazer isso. Eu estava impressionado com tudo que tinha visto em 6 meses lá em Londres. Eu tinha visto tudo, porque no final de semana eu saía de Stratford, pegava o trem e ia para Londres. E ficava em Londres vendo tudo que eu podia, né? Então eu queria fazer aquilo, aquela assim, e aí a Padilha falou, vou te apresentar uma amiga minha. E veio então a Deborah Coker, que era uma bailarina, uma pessoa de um grupo de teatro, agora esqueço o nome da mentora dela, e Graziella Figueiredo, se eu não me engano, e ela então veio trabalhar comigo, e aí foi outro encontro, que nem eu tive com a Cássia. São encontros de irmãos, entendeu? E aí ficamos trabalhando juntos há um tempão. E ela só parou de fazer trabalho comigo porque ela era super preocupada com a companhia. Mas mesmo assim a gente ainda achou tempo de fazer comissão de frente de escola de samba. E achamos um período para fazer isso. Eu adoro a Débora. Ulisses, agora vamos falar um pouco de televisão. Depois de tanto sucesso no teatro, você foi convidado a fazer TV. Você já tinha pensado nessa possibilidade e, assim, sofreu alguma rejeição, tanto por parte do pessoal do teatro ou da TV? Olha, a minha casa sempre foi uma casa que viu a TV Globo. Depois que teve TV a cabo, a minha mãe ficava na TV Globo reclamando da programação da TV Globo e eu falava, mãe, você tem TV a cabo, você pode me mudar aqui, ó, você tem filme, você tem aqui tem historinha, aqui tem programa de cozinha, aqui... Não, ela queria ver a TV Globo, ela não conseguia largar da TV Globo. E então eu via a TV Globo a vida toda e eu olhava para aquelas novelas e falava, eu posso contribuir com esse negócio aí. Aí tem alguma coisa que eu posso ajudar, que eu posso fazer. E aí falei com a Cássia que eu queria, mesmo porque eu não sou um cara de viver com... Eu vivo com pouco dinheiro, mas eu não posso viver sem nenhum dinheiro. E o teatro não dá nenhum dinheiro. E eu disse, não, eu quero ir para Londres, eu gosto de vestir uma roupa legal, eu tenho que dar um jeito nessa vida. Eu posso fazer as duas coisas. Eu não vou largar nunca o teatro, mas eu posso fazer as duas coisas e lá eu vou lá ganhar um dinheiro. Então eu fui imbuído de que eu podia ajudar, eu fui para ganhar dinheiro, deu super certo tudo. Eu ajudei, no meu tempo eu ajudei muito, ganhei um dinheiro que me permitiu, inclusive nesses tempos de pandemia e de tudo mais, não sofrer como tantos amigos meus, infelizmente, estão sofrendo, dependendo do dinheiro do governo que nunca chega e já é uma miséria, né? Então, eu agradeço imensamente a TV Globo. Foram 18 anos de pura alegria, de puro contentamento, de puro deslumbramento com tudo, com as pessoas, com o resultado. Eu conheci gente da melhor qualidade na TV Globo e tem também as pessoas menorzinhas, mas eu vou me preocupar com os menorzinhos se tem tantas outras pessoas mais legais? Vou me preocupar com aquele cara que quer fazer maldade aqui? Porque é uma empresa onde todo mundo quer entrar, então as pessoas ficam inseguras e elas puxam o tapete um do outro. Bom, vocês trabalham em televisão, não sei como é que é aí, mas todo lugar é assim, não é televisão. Todo lugar é assim. Né? Você segura um, segura o outro. Mas isso não me importou em nada, porque toda a parte boa foi maravilhosa. Fiz coisas inacreditáveis. Eu fiz 6 shows do Criança Esperança, que foram marcos dentro da TV Globo e que ninguém queria. Quem que queria o Criança Esperança? Bom, a gente vai ouvir um depoimento agora de alguém que trabalhou com você em uma minissérie. Vamos lá?
Bom, falar do Ulisses é sempre um prazer, falar de uma pessoa tão talentosa, tão importante para o nosso teatro, com grandes montagens, né, com grandes textos, e que também participou do audiovisual brasileiro, né, não só na teledramaturgia, mas também em grandes eventos. E o meu encontro com ele foi na TV Globo, numa minissérie chamada Um Só Coração, da Maria Adelaide Amaral, com a colaboração do Alcides Nogueira, direção do Carlos Manga, Ulisses Cruz e Marcelo Travesso, onde eu fazia o Titilo Matarazzo. E como realizar, né, um homem com essas dimensões? E o Ulisses me propôs um trabalho da gente construir o Titilo através da imagem de um arquétipo de um professor, de um simplório professor. E o Titilo tinha uma simplicidade muito grande e um homem de grandes decisões. Eu me lembro que na minissérie, toda vez que ele ia resolver um grande contrato, ele propunha, vamos subir numa árvore e vamos chupar uma fruta. Então ele tinha esse contraste. E o Ulisses, na composição, ele me propôs isso e deu muito certo. Foi uma minissérie de muito sucesso e um personagem que ganhou todo um charme através dessa composição. Eu fiquei muito feliz com o resultado e isso eu devo ao Ulisses Cruz. Que legal. O Edson é um gentleman, porque nós todos amávamos essa história. Nós somos paulistas, né? Paulistanos, né? E então a gente amava essa história que a Adelaide estava contando. Então a gente foi estudar os personagens. E o Edson é muito bonito, né? Então é difícil você... Eu falava assim, caramba, como é que eu vou fazer o público passar além da beleza, né? Então eu falo, o único jeito que a gente tem de fazer é fazê-lo uma pessoinha, sabe? Uma pessoinha simples, um homem maravilhoso, mas simples. Um homem que abre a boca para falar, você chega nele, não ele se impõe a todo mundo, né? E ele comprou maravilhosamente bem, e ficou super humano, bonito e pungente. Amo o Edson. Nunca fizemos teatro, mas vamos fazer. Ok, vamos fazer mais um intervalinho agora, Ulisses? Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com o diretor, produtor, cenógrafo e carnavalesco. Né, Ulisses Cruz? Você é carnavalesco também, já trabalhou nesse universo do carnaval. Mas vamos falar um pouquinho desse universo do carnaval. A gente vai mostrar um vídeo que a gente preparou para você. No comecinho do século XX, havia um time de futebol chamado Caicai, que fazia suas partidas no campo da Lusitana, bem próximo ao chamado Quilombo da Saracura. Isso na época em que o rio Saracura ainda corria a céu aberto pelo bairro do Bexiga. As partidas e festinhas em chão de terra batida, organizadas pelo Caicai, eram sempre animadas por um grupo de chorinho. E entre os frequentadores tinha uma turma de arruaceiros vista como penetra, que um dia foi expulsa. Como vingança, essa turma, apelidada de Turminha do Vai-Vai, resolveu formar seu próprio grupo. No início se chamou Bloco dos Esfarrapados. Depois foi rebatizada de Cordão Carnavalesco e Esportivo Vai-Vai. E, com um toque de ironia, usava as mesmas cores da Caicai, mas de forma invertida. Mal sabiam os envolvidos que aquilo tudo resultaria na escola de samba com o maior número de títulos de campeã do Carnaval paulista. E que, por conta disso, ainda hoje, como disse Geraldo Filme, um dos seus grandes compositores, quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver. Vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Gente, que coisa linda vocês fizeram. Puxa vida. Eu fiquei emocionado aqui, porque a Vai-Vai é uma obsessão na minha vida.
e ver esse carinho, como vocês conseguiram montar em tão curtinho tempo a historinha toda, com fotos lindas, e lembrou geral do filme. Muito obrigado, viu? TV Cultura realmente arrasa, maravilha. E como é que você entrou nesse universo, nesse mundo do Eu carnaval? gostava pra caramba de carnaval desde pequeno. A minha mãe era uma carnavalesca. A minha mãe me fantasiava todo ano de morcego, para a gente ir para a rua. Eu ia para a rua de Batman, sem saber, que é um dos personagens que eu mais amo. Para mim, Christopher Nolan, que fez os Batmans mais maravilhosos, é Deus, entendeu? Então, eu amo os Batmans. Eu gostava muito de carnaval, e aí eu morava aqui em São Paulo, e eu, enfim, sei lá se eu tinha tempo, não sei. Não, eu acho que eu não tinha tempo nenhum, mas ia chegando o carnaval e eu sentia que passava e os 4 dias não eram suficiente para eu extravasar o tanto quanto que eu gostava. Né? 4 dias era muito pouco, porque eu me ocupava um dia com o carnaval, mas depois eu tinha que descansar, eu tinha que dormir, eu tinha que parar com aquela coisa bebedeira, já saía para o samba de novo. E um dia eu via a Vai-Vai passar na Avenida São João, eu estava ali com os amigos, mais para lá do que para cá, entendeu? E eu olhei para aquilo tudo, registrei. No outro ano, eu falei, vou procurar a Vai-Vai. Fui lá na Vai-Vai e disse, olha, eu não sei fazer nada, mas eu posso colar espelhinho, eu posso passar brocal, eu posso fazer o que for. Né? E aí, só, claro, lógico, voluntário e tal. Ô, fulano, leva ele lá no barracão, não sei o que. Era num lugar que processava um lixo, então a gente ficava o dia inteiro com aquele cheiro horrível de lixo, ele era o barracão. Eu não estava nem aí. No primeiro ano eu colhei espelhinho, no segundo ano eu já mandava no barracão, e no terceiro ano eu já era o carnavalesco. Vamos voltar para o teatro, então? A peça Tribos fala dessa surdez, né, das pessoas no mundo, né, até através de um personagem com deficiência auditiva. E ela foi definida como uma comédia perversa, mas ela é super popular. O que torna ela tão popular? É essa parte perversa ou é a parte engraçada? Esse é um projeto muito bacana do Bruno Fagundes, né? Eu tenho tido a sorte de ser chamado para fazer projetos bons, né? Projetos que são dignificantes. O teatro tem apresentado tanta coisa, para quê, né? E o Tribos é uma peça que lida com o assunto da inclusão, né? Porque, de repente, o público entendia que não estávamos falando somente da surdez, estávamos falando de tudo que precisa ser incluído, né? E como que também as próprias pessoas que militam no meio dessa busca de inclusão são também preconceituosas, também são de difíceis relação, a relação é difícil. Então, como todos nós deveríamos rever os nossos procedimentos em torno de um assunto tão palpitante quanto esse. E foi muito bom, assim, porque eu andei participando de vários encontros com pessoas da área que queriam discutir a questão da comunicação, a questão da inclusão, a questão do não sei o quê, porque as pessoas, hoje em dia, as coisas são muito, sei lá, cheia de regras, e é o lugar da fala, não pode assim porque isso é racismo, não pode assim porque não sei o quê. Eu, às vezes, me sinto completamente tolhido, sabe, assim, por conta das patrulhas e de tudo. E o Tribos, na minha opinião, ele era muito mais sobre isso, sobre essa questão da inclusão. Ulisses, nós temos mais um depoimento agora aqui. Desta vez é com um dos atores com quem você mais trabalhou na vida. Olha só. Ulisses, querido, as pessoas podem não saber, mas a gente já se conhece há mais de 50 anos. Pelo menos vendo o trabalho do outro, mas de 31 anos para cá, a gente trabalhou muito juntos, fizemos muita coisa juntos, pelo menos 6 espetáculos, e cada um deles com estrondoso sucesso, atingindo um número impressionante de pessoas, um público sempre muito grande e com espetáculos nem sempre tão acessíveis. O primeiro espetáculo que nós fizemos juntos, o Ulisses dirigindo, foi Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes,
que era um texto de semiologia, e a gente atingiu aí mais de 200 mil espectadores com esse espetáculo. Depois Macbeth também, um texto difícil, a história do soldado, Oliana, vida privada, tribos. Foram mais de 6 espetáculos que nós fizemos durante esses 31 anos. E se a gente parar para pensar como os espetáculos ficaram 2 ou 3 anos em cartaz, cada um deles, metade dos espetáculos que eu fiz nesse período, eu fiz com Ulisses. E foi sempre muito gostoso. Que bom que vocês estão fazendo uma homenagem aí para ele. Ele merece todas. E aí? Nossa, o Fagundes é o responsável, né? Porque eu fazia aquele teatro no Centro Cultural São Paulo, o Fagundes tinha companhia estável de repertório, e aí ele nunca podia ir ver as nossas peças, porque ele também estava em cartaz, nós também estávamos em cartaz, às vezes difícil, fazia uma temporada curtinha aqui, depois fazia uma outra curtinha lá, nós não podíamos botar os nossos espetáculos nos grandes teatros e ficar lá. Então o Fagundes pedia para mim se eu podia fazer uma sessão para ele poder ver. E ele chegava com uma pizza na mão, isso aconteceu muitas vezes. 00:30, 1h da manhã, ele chegava com a pizza na mão e uma parte do elenco sentavam e o Boi Voador, com muita alegria no coração, fazíamos a peça inteira para ele, quando ele quisesse. E foi maravilhoso, porque um dia ele chegou para mim e falou: eu tenho no grupo, na Companhia Estável de Repertório, eu tenho um braço da companhia que é um teatro que eu chamo teatro, como é que chamava, gente? Não é teatro de repertório, não. Esqueci. Projeto Paralelo. E eu queria te convidar a fazer um projeto paralelo comigo de ator. Eu gosto muito desse livro. Você conhece esse livro? Nunca tinha ouvido falar. Do Roland Barthes e do Fragmentos do Curso Amoroso. Falei, não. Pois é, fizeram uma adaptação desse livro que não é muito boa. Mas eu acho que com a experiência que você tem de adaptar livros para o teatro, aí essa altura eu estava fazendo o Corpo de Baile, você vai saber, junto comigo, nós vamos adaptar isso aqui. Vamos fazer disso aqui, porque olha como é legal. Eu li, achei incrível, né? E aí, então, fui fazer. Ele foi o cara que me levou, então, para o teatro profissional, porque simplesmente o Fagundes ocupava o Teatro Cultura Artística direto com as peças que ele fazia, um sucesso absurdo do teatro. Então, foi ele, pelas mãos dele. E foi muito interessante o seguinte: para o Antunes, teatro é, sobretudo, uma manifestação artística. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que para você poder participar minimamente do que é o teatro. Para o Fagundes, teatro é, sobretudo, comunicação. Se puder também ser, né, ter uma ideia artística, ótimo, mas fundamentalmente é comunicação. Um dos seus trabalhos mais recentes, Ulisses, foi a peça O Camareiro. Você dirigiu, dentre outros, o grande ídolo da televisão, das novelas, né? O Tarcísio Meira. Né? E ele ganhou o prêmio Shell, né? de melhor ator do ano. Né? Eu fiquei muito feliz com isso. A peça fala justamente da paixão pelo teatro, né? Aquele velho ator que se apaixona pelo teatro, que não tem mais condições de fazer, mas quer fazer, tal, e o camareiro que fica... O Tarcísio foi tão bonitinho, gente, que quando chegamos na casa dele, eu e o Kiko, para convidá-lo, ele ficou ouvindo e ele falou assim: mas vocês acham que eu consigo fazer isso? Vocês acham que eu consigo fazer esse personagem? Eu sou um ator, assim, de televisão, eu fiquei olhando para aquela... Ele não tinha noção, né, da onde ele estava, porque ele já tinha feito coisas maravilhosas na televisão. Ele fez grandes interpretações, sobretudo depois de uma certa época na televisão, né? E aí, não, sim, tal. Foi maravilhoso. Foi, nossa, choramos, fizemos de tudo ali. E ele gosta tanto que, de vez em quando, ele ensaia umas voltas. Aí é só começar as voltas
começa, ai, tá doendo aqui, ai, porque o meu pé, ai, porque eu não sei o quê, ai, porque eu não sei o que lá. Aí eu falo assim para ele, olha aqui, eu vou falar uma coisa para você que o meu médico fala. Ulisses, daqui para frente, tudo vai doer, porque é só ladeira abaixo. Ulisses, outro ator que trabalhou com você já algumas vezes também fez questão de te mandar um recado. Eu conheci o Ulisses na Escola de Arte Dramática, no espetáculo Despertar da Primavera. Ele foi convidado pela Escola de Arte Dramática para dirigir uma turma da EAD, da qual eu fazia parte. E o Ulisses tinha dirigido um espetáculo maravilhoso, chamado Velhos Marinheiros, no Sesc Anchieta, e todos se encantaram com o trabalho do Ulisses. Então, tivemos um movimento para arrastar você, Ulisses, para a escola, para dirigir o que foi o Despertar da Primavera, que eu fazia o Moritz Stiefel, que era um personagem maravilhoso, que conseguia a duras penas. E desde então a gente teve algumas oportunidades de trabalhar juntos, sempre muito felizes, né? O Pantaleão, as Visitadoras, e agora o Camareiro, que a gente fez dessa última vez. E é uma coisa trabalhar com isso. Isso é um homem de teatro, né? A gente briga, a gente diverge, a gente se agride, mas sempre em prol do resultado final, para que o resultado final seja uma coisa interessante, sempre inusitada para o público, que é isso que você sempre pede para a gente, pede para o ator. Então é isso, mas todos nós amamos o teatro, né, Ulisses? Então o Ulisses Cruz é um homem de teatro, e isso é inegável e do bom teatro, né? Então, um beijo para você, meu querido. Grande Cássio. Cássio maravilhoso, né? Cássio incrível. De vez em quando eu vejo que ele está numa comedinha e eu falo assim, Jesus amado, tem que fazer alguma coisa, porque esse ator tá... Que desperdício é esse? Não é possível, entendeu? Mais uma vez, o Cássio numa comedinha dessas assim, eu falo, não. É porque eu sou aquele tipo de cara que trabalhou com Antunes, então... comédia e dessas bem assim para sobrevivência que eu concordo plenamente que todo ator tem que fazer, mas aí eu quero inventar um projeto, Cássio. Inventamos um projeto maravilhoso, nós estamos tentando comprar os direitos há um tempão desse negócio, mas a pandemia está... Todo mundo fala que a pandemia, que todo não pode, que não sei o quê, porque é mais uma adaptação de um livro que eu quero fazer com o Cássio. Cássio é um imenso ator, maravilhoso ator. E eu adoro. E olha, e não foi fácil fazer esse trabalho na escola, porque eu tinha que sair da aclimação e ir lá para a cidade universitária todo dia para ensaiar. Era muito complicado, era muito difícil. E eu tinha um Fusquinha, ele vivia quebrado, então foi bem... mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ulisses, uma última pergunta. Você já fez quase de tudo. Teatro, televisão, já deu aulas, dirigiu casamentos. E o cinema? Nunca te atraiu? Carnaval. Você não está nos seus planos? Carnaval. Não está nos seus planos cinema? Eu gosto tanto de cinema que eu acho que... Eu não sei se eu tenho coragem de fazer, entendeu? Porque... Eu gosto muito de cinema, eu vou muito ao cinema. E vou falar uma coisa para vocês, eu nunca encontrei um livro, uma peça, seja lá o que for, um roteiro, que realmente me mobilizasse por querer fazer, entendeu? Eu acho que eu tive a minha parte de lidar com câmeras, com diretor de fotografia, com toda a parafernália que envolve o cinema na TV, né? Que é muito diferente, eu sei disso muito bem, são duas linguagens absolutamente distintas, mas, cara, o tempo que me resta, talvez eu queira me dedicar ao vivo mesmo, ao estar ali com aquela história acontecendo uma única vez, ao vivo, na frente das pessoas. Eu vou trabalhar no streaming, numa minissérie, daqui a pouquinho, mas é um trabalho, né? Agora,
o teatro, ele envolve tantas paixões. As pessoas que são de teatro, que gostam de teatro, elas não enxergam outra coisa. Uma boa peça de teatro você jamais esquece. Nunca você esquece. Nunca. Aquela que te toca, nunca você esquece. E um filme maravilhoso, você esquece. Você vai falar, porque eu vi muito, a gente vê muito. Não. Você pode também ver muitas peças do teatro, mas você pode, uma hora, começar a rememorar aquelas que ficaram, são as melhores, aquelas que te trouxeram realmente para... viajaram com você, te levaram a lugares, né? E você saiu delas uma pessoa melhor, porque os personagens a gente aprende muito com eles. Então eu quero esse tempo, né, que eu tenho ainda pela frente de energia, porque teatro precisa de muita energia para você poder fazer, é um trabalho físico, é artesanato, né? Mas eu tenho um monte de peças, gente, programada aí para frente. Assim que a pandemia acabar, eu tenho um espetáculo de dança com Mariana Muniz e Luiz Arrieta, que nós já estamos começando a fazer. E eu tenho um monte de peças de teatro. Um monte não, 4. E também tenho 2 musicais. Eu quero fazer tudo isso o mais rápido que der. Que bom, a gente fica feliz. Estamos à espera. Ulisses, obrigada. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas foi uma delícia ouvir todas essas histórias que você não compartilhou com muita gente, então obrigada, viu? Não. Eu adorei também estar com vocês. Obrigado, TV Cultura. Muitos anos de vida, a gente sempre torce para a TV Cultura ganhar boas verbas no começo do ano, para ela poder realizar todos esses sonhos que vocês têm aí dentro, que eu sei que são muitos sonhos. Acende mais algumas velhinhas ali também, tá? Pra gente. Com certeza absoluta. Vai ter uma para vocês. Obrigado, Ulisses. Até uma próxima. Tchau. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até o próximo Persona. Vamos tirar uma foto com você, Ulisses. Segura aí. Ó, demorou, mas valeu, hein? Demorou, mas valeu, hein, cara? Foi muito Foi bom. ótimo, foi ótimo. Eu gostei muito de lembrar. Eu acho que a gente não foi chato, né? Não, foi incrível. Imagina, chato. Fizemos piadas, entendeu? Foi eu falei divertido. algum palavrão?